Sabe, num mundo obcecado por teorias de gestão supernovas, e se as lições de liderança mais poderosas não estivessem num best-seller de hoje, mas em histórias com milhares de anos? É isso que a gente vai investigar agora, decifrando essa sabedoria antiga para ver o que ela tem a nos ensinar sobre liderar nos dias de hoje. E o ponto de partida para tudo isso é uma ideia bem simples, mas poderosa. Pense em qualquer grande líder que a gente admira. O que realmente marca não são só as conquistas, mas o jeito como a pessoa chegou lá. É a diferença, por exemplo, entre construir um império com titania ou com integridade. A nossa fonte aqui defende que é o como que separa um simples chefe de um líder de verdade. Tá, mas se o como é a base de tudo, como é que isso funciona na prática? A resposta é que a verdadeira autoridade não vem de um crachá, de um título. Ela é construída no dia a dia, na forma como um líder se comunica, na capacidade de ouvir de verdade e no interesse genuíno que demonstra pela equipe. Sem essa base, sem essa influência, o poder é só uma casca vazia. Aí surge aquela dúvida, né? Se a liderança depende tanto do caráter, o que acontece quando o passado de alguém não é, digamos, perfeito? Será que os erros de antes fecham as portas para a liderança no futuro? E olha, a resposta para isso é bem surpreendente. Longe de exigir perfeição, a nossa fonte argumenta que o verdadeiro caráter de um líder não nasce pronto. Pelo contrário, ele é forjado no fogo dos desafios. Ele é revelado justamente na transformação que vem depois da falha. Pega o caso de Jacó, por exemplo. Ele começou a jornada com um caráter bem duvidoso. Mentiu para o próprio pai, enganou o irmão para roubar a herança, mas esse passado não foi o fim da linha para ele. Depois de anos de dificuldades e um encontro que mudou tudo, ele se tornou Israel, o líder espiritual de uma nação inteira. A lição aqui é muito forte. Na liderança, a transformação pessoal vale muito mais do que a perfeição inicial. E como é que essa forja acontece? A história de José nos dá uma pista. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Cada crise, cada perrengue foi como uma martelada na bigorna, moldando o caráter dele. Foram justamente essas provações que o prepararam para, no fim, governar o Egito com uma sabedoria e um perdão incríveis. Então, no fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte: caráter é o alicerce da confiança. É a consistência das suas ações, principalmente quando o bicho pega, que faz as pessoas acreditarem num líder. Sem essa confiança, qualquer projeto de liderança já nasce fadado ao fracasso. E é esse caráter sólido que alimenta algo absolutamente essencial: a visão. Um líder não só gerencia o presente, ele inspira as pessoas a caminharem em direção ao futuro grandioso, a realizar coisas que parecem distantes ou até mesmo impossíveis. Isso leva a gente para uma pergunta-chave sobre a mentalidade da liderança. Diante de um obstáculo que parece um gigante, um desafio que todo mundo diz que não dá, como é que um líder de verdade reage? A resposta é curta e grossa. É uma recusa total a aceitar a palavra impossível. A verdadeira liderança opera com uma mentalidade de coragem, de possibilidade. Vê uma porta onde todos os outros só conseguem ver um muro. Essa mentalidade fica muito clara na história de Débora. Ela não era uma general, era uma juíza que, diante de um exército opressor, inspirou uma nação inteira a lutar e a vencer. O ponto é exatamente este. O mundo precisa de líderes que olham para um gigante e, sem negar o perigo, confiam num propósito maior. Mas claro, uma visão poderosa por si só não é suficiente. Para que ela se torne realidade, precisa de estrutura. Não basta ter um líder inspirador. É preciso ter ordem e unidade para que a visão não se perca no meio do caos. E aqui está a dinâmica crucial. A visão é entregue ao líder, mas a execução dela depende da unidade de todo mundo. Essa combinação de uma direção clara, vinda de cima, com uma ação unificada de todos que gera o sucesso. O fluxo é quase sempre este. A visão surge, ela é comunicada com clareza e, o mais importante, ela é abraçada pelo grupo. É nesse momento de unidade, quando todo mundo se alinha em mente e coração, que uma simples ideia se transforma num sucesso concreto. E a gente tem um exemplo prático brilhante disso. Moisés, liderando milhões de pessoas, sacou rapidinho que centralizar tudo era receita para o desastre. Seguindo o conselho sábio, ele criou uma estrutura de delegação, nomeando líderes para grupos de 10, de 50, de 100. A lição: um grande líder não faz tudo sozinho. Ele capacita outros líderes para garantir que a visão seja executada em todos os níveis. A lição aqui é daquelas que não envelhecem, né? Uma casa dividida não fica de pé.
Seja numa empresa, num time de futebol ou numa nação, a unidade em torno da visão não é só um bônus. É o motor que move um grupo vitorioso. Já a desunião, bom, esse é o caminho mais curto para o fracasso. E agora, a gente chega na parte final, que talvez seja a ideia mais radical de todas. Depois de falar sobre autoridade, sobre estrutura, a fonte nos apresenta um paradoxo que vira de cabeça para baixo o conceito de poder na liderança. A ideia de que um líder está acima dos outros é completamente rejeitada aqui. A verdadeira liderança, segundo essa sabedoria antiga, não tem nada a ver com se elevar, mas sim com se colocar a serviço dos outros. E este contraste deixa tudo muito claro. De um lado, o poder que vem da posição, do cargo, que exige e comanda. Do outro, a autoridade que vem do serviço. O primeiro modelo pergunta: quem vai me servir? O segundo pergunta: como eu posso ajudar? É uma diferença brutal. E a gente volta para Moisés para entender isso. A maior força dele não era o autoritarismo, mas a humildade. Ele era conhecido como o homem mais manso e estava disposto a ouvir conselhos, mesmo sendo o líder máximo. A grandeza dele vinha da humildade, não da posição. E o ponto máximo dessa filosofia toda vem deste ensinamento radical de Jesus, que, nossa, inverte toda a lógica de poder que a gente conhece. A grandeza não é a medida por quantos servem ao líder, mas por quantos o líder serve. E assim, a gente termina com uma provocação para hoje. No mundo obcecado por status e poder, o que aconteceria se a gente aplicasse essa sabedoria? Se a ideia de que o maior líder é o maior servo transformasse a nossa forma de trabalhar, de liderar e de viver? A resposta, bom, essa fica com cada um de nós.